Quer ter seu programa de rádio com horário semanal? Nós temos a nossa rádio. Você pode ter seu programa semanal, com horário semanal. Quer ter sua rádio com site e blog? Igrejas, pastores e pastoras têm sua rádio com site e blog, com bandas bonitas, ouvintes ilimitados, auto DJ 24 horas no ar, gravado ao vivo, programas agendados com horário certo, áudio ilimitado, vídeos gravados e ao vivo. Tem a sua rádio com seu blog e com seu site. Igrejas, escolas, sindicatos, federações, associações culturais de bairros, profissionais, comunidades, diretórios acadêmicos, jornalistas. Rádio AM FM pode ter sua rádio com seu blog online também. Venha participar desse nosso grupo de comunicação. americaweb.minharadio.fm. Venha participar. Temos uma rádio só evangélica, www.evangelica.minharadio.fm. Quer ter sua rádio com site e blog? Universidades, faculdades, diretórios acadêmicos, jornalistas, estudantes de jornalismo. Venha participar. 24 horas no ar, ouvintes ilimitados do mundo todo online, programas agendados, site lindo, rádio, vídeos ao vivo e gravados, blog, toda essa estrutura. Venha ter sua rádio conosco. WhatsApp 55 71 991 03 0089. É só chamar no WhatsApp 55 71 991 03 0089. 55 71 991 03 0089. Tem a sua rádio com seu site, com seu blog, igreja, escola, rádio AM, rádio FM, ONGs, organizações não governamentais, jornalistas, estudantes, diretórios acadêmicos, faculdades, escolas, sindicatos, federações. Tem a sua rádio. Igrejas, tem a sua rádio. Nós estamos aqui para lhe atender e atender da melhor maneira possível. Venha ter a sua rádio. American Watch, a sua rádio online. Revenda exclusiva. Muito obrigado. 5571 99103 0089. 5571 99103 0089. Conexão Conhecimento, programa Conexão Conhecimento, programa Conexão Conhecimento, Rádio Joia ao vivo, programa Conexão Conhecimento. Então, o crime culposo seria aquele crime em que, utilizando o termo para trânsito, que fica mais fácil, é quando o cidadão, por exemplo, deixa de consertar o freio do seu carro. A partir desse momento,
em que o cidadão deixa de consertar o freio do seu carro, ele estará tendo a negligência. Ele é negligente, é um crime culposo. Quando o cidadão coloca uma velocidade na pista que seja uma velocidade acima do que é permitido pela lei, certo? Acima do que é permitido pela lei, nós estaremos dizendo que esse cidadão, ele praticou um crime culposo, dependendo do caso, evidentemente, mas de imprudência. Ele foi imprudente. E quando você dirige um carro em que você não tem a devida capacidade para dirigir, não tem a carteira de habilitação, nós vamos falar que você cometeu um crime que seria um crime culposo por imperícia. Você quer dirigir caminhão, mas você não tem habilitação, não tem o curso, não sabe dirigir caminhão. Você não tem a capacidade para dirigir um caminhão. O que acontece quando você não tem a capacidade para dirigir o caminhão? Você não tem essa capacidade para dirigir o caminhão. O que acontece? Você vai estar sendo imperito. Então você vai estar sendo negligente e vai estar sendo imperito. Então você será imperito quando você não tem condições de dirigir um carro, por exemplo, como um caminhão, e você se arvora a fazê-lo. Então você está sendo imperito. Há uma imperícia, certo? Essa imperícia é um crime culposo. Então, crime culposo é um crime que vai ter a imperícia, que vai ter a imprudência e que vai ter a negligência. 3 tópicos: imperícia, imprudência e negligência. São tópicos que você vai ter no crime culposo. Já o crime doloso, passando também por trânsito, só em en passant, rapidamente, você vai ter o crime doloso. Você vai ter o crime doloso. O dolo direto, onde você atira numa pessoa e a pessoa morre. Esse é o crime doloso direto. E o dolo indireto. O que seria o dolo indireto? O dolo indireto é um crime que você, chamado o dolo eventual. Você assumir o risco de produzir o resultado morte. No trânsito existe muito isso. Quando você, o caso de Carli Filho, o ex-deputado Carli Filho, lá no Paraná, que tomou todas em um carro super potente, num Porsche, ele dirige a 160 km por hora. Nesse momento, como ele dirige a 160 km por hora, ele tomou todas num Porsche, ele passou numa lombada. Ao descer essa lombada, o carro voou a 160 km por hora e tomando todas. Foi o que foi passado pela mídia. Ele passou por cima de um carro menor, um Fiat, e a cabeça de um dos menores, dos rapazes que faleceu, né, da família Yared, foi parar a 40 km de distância. Então, nesse momento aí, você tem um crime doloso, certo? Por assumir o risco de produzir o resultado morte. É o chamado dolo eventual. Partindo desse princípio, que vocês já entenderam, se você tiver um crime culposo ou um crime doloso, e no crime doloso, você vai para o tribunal do júri. E onde é o tribunal do júri? É uma vara especializada para o tribunal do júri. Nessa vara, você vai estar respondendo por crime doloso contra a vida, tentado ou consumado. Nessa vara, você vai estar respondendo por crime doloso contra a vida, tentado ou consumado. Aí começa todo um rito. Antes de tudo isso, vamos imaginar, quando há um corpo, a primeira coisa a ser feita é se chamar a polícia. E a polícia vem e vai fazer a devida apuração. Quando a polícia apura, ela vai, ao final da sua apuração, ela faz um processo de investigação, onde vai ouvir testemunhas, vai ouvir peritos, vai ouvir as partes, vai ouvir o acusado. O acusado poderá também fazer todo tipo de alegação e o que ele queira dizer no inquérito. O inquérito não tem força de condenar ou absolver.
apenas e somente o inquérito vai lhe dizer quem é a pessoa, quem vai ser a pessoa que vai ser indiciada. O acusado vai receber um indiciamento, que significa apontar, indicar por o dedo. Esse acusado que receber esse indiciamento, ele, junto com o relatório policial, ele vai para a justiça. E chegando na justiça, aí sim nós vamos ter a acusação. Já expliquei na vez passada que o Ministério Público não é para ser somente acusação. O Ministério Público pode inocentar também, porque o Ministério Público ele vai ter duas bases. Ele é domus litis, dono da ação penal, e ele é dono da ação penal pública incondicionada, no caso de crime doloso contra a vida, e ele é, o segundo ponto, ele é custos legis, ou seja, ele é fiscal da lei. Então ele não vai ter, digamos assim, a possibilidade, ele não tem a possibilidade de, vamos dizer, de, através desse crime doloso contra a vida, ele tem a possibilidade de fazer a denúncia. Ele pode fazer a denúncia. E ao fazer a denúncia, aí ele faz na justiça. Ele não está preso, não está adstrito a que o delegado de polícia determinou. Ele não está preso, não está adstrito. Não existe uma fixação. Eu tenho que ouvir ou seguir o que o delegado de polícia fez. Ele pode inclusive pedir ao Ministério Público, ele pode pedir mais investigações, retorna ao processo ao doutor delegado, para que ele possa realmente proceder a mais investigações, proceder a mais apurações, porque ele não está convencido, ou não foi suficiente, ou requer uma complementariedade, certo? Então, nesse momento, o delegado de polícia, ele não está adstrito de, digamos assim, de dizer se vai ou não denunciar. Então, ele pode muito bem arquivar, e aquele indiciamento do doutor delegado de polícia não ter efeito nenhum, não ter valor nenhum. Eu gostaria de fazer uma observação, e aqui eu faço uma crítica muito respeitosa, mas tenho que fazer. É o seguinte: a mídia, a grande mídia, ela tende a te enganar, né? Isso no mundo todo, não é só no Brasil. Ela tende a te enganar, te envolver, te fazer, a mídia quer fazer do senhor e da senhora massa de manobra. Ela quer formar sua opinião de forma errônea, de forma errada. Então eu vi num grande veículo de comunicação, nas televisões, eu vi a seguinte colocação, na mídia, eu vi a seguinte colocação, mídia, dizendo o seguinte, a mídia dizendo o seguinte, que eu assisti ontem o Profissão Repórter, da Rede Globo, que foi um programa muito bom, que foi ao ar, sobre presos e condenados inocentes, o que é algo muito grave na sociedade. Tão grave quanto a impunidade é um preso inocente. Tão grave quanto a impunidade é um preso inocente, certo? Ou mais grave que a impunidade é um preso inocente, sem medo de errar. Boto pra garganta, que eu falo o dia todo, né, como professor, advogado, preciso desse própolis pra garganta. Então o que acontece? Não existe uma questão de você dizer que o preso inocente não é grave. O preso inocente é mais grave do que a impunidade, 1 milhão de vezes, infinitamente, porque é muito triste uma pessoa estar pagando na cadeia sem ela cometer delito nenhum, sem ela ter feito nada, sem ela ter nada. Isso não existe. Isso é um verdadeiro absurdo.
é um verdadeiro absurdo. Um preso está na cadeia, certo? Inocente. Então, o Profissão Repórter da Rede Globo foi um programa muito bom. Aí eu assisti e elucidou vários casos de presos inocentes. Pelo que eu me lembro do Igor, um rapaz que jogou até no clube juvenil lá em São Paulo e que foi considerado inocente porque realmente as provas não batiam nada com nada, tá tudo feito errado, certo? E aí, no outro programa de televisão, um outro horário, eu ouvi bastante a repórter falar de que a culpa seria da polícia. Eu gostaria de rechaçar isso, posto que não estou aqui, não tenho procuração para defender a polícia, mas eu gostaria de colocar pinos, né, nos is, né, as coisas nos seus lugares certos. Vamos lá. A polícia, ela faz, e aqui eu estou descrevendo, eu estou fazendo de forma minuciosa esse estudo. A polícia, ela faz no momento em que o preso, a vítima é encontrada, a polícia cerca o local, faz as perícias técnicas, que são perícias de local, o corpo da vítima vai para o ML, é feita uma dissecação do corpo e o médico legista dá um laudo da causa mortis. A partir daí, o doutor delegado de polícia vai fazer todo um processo de investigação, certinho? E a investigação, ela tem um objetivo: descobrir o autor daquele delito, descobrir quem cometeu aquele delito. Quem será que teria cometido aquele delito? Quem é que cometeu aquele delito? Certo? Quem é que cometeu aquele delito? Tem que se descobrir quem é que cometeu aquele delito, certo? Então, a partir do momento que você descobre quem cometeu o delito, você pode indiciá-lo. A polícia faz isso através de um relatório. Essas investigações, elas vão para o Ministério Público, conforme nós já vimos aqui, que é custo leste, fiscal da lei, e é domus litis, dono da ação penal. Ora, o Ministério Público tem que ler e rever. Ele, como fiscal da lei, ele vai rever tudo que foi feito pela polícia. E se não satisfeito, ele vai pedir novas diligências, novas oitivas, novas provas que sejam complementares, que sejam refeitas, lá o que seja. Bom, isso volta para a polícia. Então, a gente não pode chegar aqui e dizer, crucificar, que o erro é de um inquérito mal feito. Não, não é de um inquérito mal feito. Não é de um inquérito mal feito. Existe um erro, sim, quando o inquérito é mal feito, lógico, mas ele é revisado pelo Ministério Público. E olha a dinâmica, que eu quero que os senhores entendam, porque às vezes é ignorância falar isso. Olha a dinâmica. Se o inquérito foi mal feito, ele vai para o Ministério Público. A primeira fase agora, depois do indiciamento, depois que o réu, que o acusado foi indiciado, que ele foi indicado, não é condenação, não é nada, é apenas um juízo de valor preliminar de acordo com as provas. Ele foi indiciado, há um indiciamento. Então, se o doutor delegado pediu esse indiciamento, o Ministério Público vai revisar tudo. E o Ministério Público não está adstrito. O que é estar adstrito? Preso. Não está preso no sentido de dizer foi ele, não foi ele. Ele não está preso a isso. Ele não está preso. O Ministério Público não está preso. Não está adstrito a isso. Certo? Não está adstrito, não está preso. E o que ocorre com isso? Como o Ministério Público não está preso, não está adstrito, ele pode não oferecer a denúncia para aquela pessoa que sofreu o indiciamento. Ele pode não indiciar. E se ele não indiciar, o que ocorre quando não ocorre indiciamento? Nada. Há um arquivamento. Então não é o erro policial. Eu estou dando só uma fase, que vou dar outras agora. Não é só o erro policial que é responsável pela prisão e condenação de presos inocentes. O erro policial pode ser um dos responsáveis, mas não é o único. Mas a mídia já vende a ideia para o senhor, a senhora,
que o erro do inquérito policial é o responsável pelo indiciamento, o indiciamento, né, no final, é o responsável pelas prisões e condenações de inocentes. Errado, conceito errado, porque eu já provei aqui que passa pelo Ministério Público, que pode ou não oferecer a denúncia. Então, por aí nós estamos vendo essa diferenciação. O primeiro juízo, logo depois do doutor delegado, é doutor promotor, que ele pode ou não oferecer a denúncia. Ele pode pedir novos dados para proceder ao inquérito. Então nós estamos diante aqui, gente, de uma situação, eu quero que o senhor observe, para não ir na base da grande mídia, que dá aquela informação rápida, feita a pesquisa, os presos e condenados inocentes, a responsabilidade é do inquérito policial mal feito. Não. O inquérito policial mal feito é ruim, lógico. É lógico que é ruim. Mas não é o único responsável. Porque existe toda uma cadeia e uma dinâmica dentro da justiça que vai corroborando este inquérito mal feito, que vai aceitando esse inquérito mal feito, e que não é para aceitar. Quer dizer, em tese, eu falo da tese da condenação ou da prisão de um inocente. Prosseguindo, na primeira fase do inquérito, na primeira fase do que é o inquérito, ele é indiciado. Quando ele é indiciado, esse processo de indiciamento, ele vai para o Ministério Público, que pode oferecer ou não oferecer a denúncia. Ele pode oferecer ou não oferecer a denúncia. Pode oferecer ou não oferecer a denúncia. E a partir daí que ele oferece ou não oferece a denúncia, ele já está fazendo um outro juízo-valor com base no inquérito. Ele está corrigindo possíveis falhas do inquérito policial. Então o inquérito não é o único responsável pela prisão ou condenação de presos inocentes. Precisamos fazer essa correção para que tenhamos aqui o que é verdadeiro, o que é justo. Bom, aí tudo isso estou falando em tese, evidentemente. Aí o Ministério Público, ele vai oferecer ou não a denúncia. Quando ele oferece a denúncia, o Ministério Público oferece a denúncia, essa denúncia vai para onde? Vai para a Justiça. Ela vai para a Justiça. Chegando na Justiça, certo? A denúncia chegou na Justiça, aí nós temos uma outra fase, que já é, olha só, o doutor delegado de polícia fez suas averiguações, o doutor promotor de justiça denuncia ou não, o doutor delegado pode arquivar também, ou pode indiciar alguém, o doutor promotor de justiça pode pedir ao delegado que refaça, pode arquivar, ou pode dar vazão a todo aquele inquérito e continuar denunciando. Aí nós vamos para a Justiça. Aí nós temos um terceiro juízo de valor do doutor juiz de direito. Esse doutor juiz de direito, o doutor juiz de direito poderá receber ou não a denúncia. O doutor juiz de direito, lendo o processo, se inteirando do processo e com capacidade técnica que o tem, ele pode simplesmente não receber a denúncia. É um terceiro juízo de valor. Então esses condenados e presos inocentes não tem só uma falha no inquérito policial, tem uma falha em toda a engrenagem dentro da justiça. É uma de uma clareza solar, que nós precisamos que as pessoas entendam isso, para não caírem no laço do engodo da grande mídia, que quer vender algo errado, que quer formar opinião errada, que quer passar informação errada. Aliás, informação errada é o que não falta aqui na grande mídia no Brasil. Então prestem atenção, que é algo muito importante. Esse terceiro juízo de valor é feito pelo doutor juiz de direito. Mas vamos para frente, vamos imaginar que o doutor delegado tenha feito uma hipótese, e a nível acadêmico, hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é, para ver como seria, é hipótese. Então o doutor delegado de polícia indiciou um inocente, o doutor promotor de justiça ofereceu a denúncia de um inocente, isso tudo estou falando do caso do Igor, e do caso do próprio Antônio Cláudio, que foi o borracheiro do Ceará,
que foi acusado, condenado, preso e condenado por ter estuprado 8 mulheres, e agora saiu com uma revisão desse julgamento, considerado ele como inocente. Um erro judiciário grave, colocar uma pessoa 5 anos na cadeia, gravíssimo. E já disse no programa passado, ele tinha 1,49 m e o verdadeiro criminoso tinha 1,80 m. A diferença é grande. 3 testemunhas voltaram atrás no reconhecimento. Então, tudo isso, né, provou a inocência dele. Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Esse caso demonstrou a seguinte situação. Presta atenção. O preso ou condenado inocente já passou por 3 fases. O juiz recebe então a denúncia. E começa aí, eu vou falar aqui, eu estou falando de fases didáticas. Não é bem assim, não existe doutrinariamente nem no código essas fases. Estou criando fases para mostrar que essas fases elas tomam sim decisões e fazem sim juízo de valor. Na fase do julgamento, que é a primeira fase, porque o júri aí, vamos imaginar, o tribunal do júri, ele é bifásico. Vamos falar aqui, crimes dolosos contra a vida. Tribunal do júri, ele é bifásico. Bifásico, são 2 fases. Então, na primeira fase, o que ocorre na primeira fase? É uma audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento, certo? Nessa audiência de instrução e julgamento, o que é que vai ocorrer nessa audiência de instrução e julgamento? Vai ocorrer que o juiz togado, o doutor juiz togado, que é o juiz de direito formado, ele vai vai ouvir tudo que foi ouvido na delegacia. Todas as testemunhas serão ouvidas conforme foram na delegacia. Todas as provas serão auferidas. Aí haverá alegações finais também, tanto do Ministério Público como acusador, que não é, o Ministério Público não é em totalitário acusador, ele é também acusador, porque ele pode pedir inocência também, porque ele é custo legis, ele é fiscal da lei, custo legis do latim, ele é fiscal da lei, então ele promove justiça, então pode ser pedindo inocência como pedindo a condenação. Aí depois dessas alegações finais entra o que eu quero falar hoje, as 4, e na próxima a gente vai aprofundar mais isso, as 4 possibilidades, que são pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, certinho? E desclassificação. Vamos lá, as 3, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, as 3 possibilidades, o juiz não prossegue, o réu não vai a júri popular, porque agora, nessa fase, na primeira fase para a segunda fase, nós estamos debatendo e vendo se o réu vai ser levado a júri popular, se ele vai a ser julgado pelos seus pares, 7 jurados leigos, conforme determina a Constituição Federal. Porque se ele não for para ele ir para os 7 jurados leigos, se ele não for para ser julgado nos 7 jurados leigos, o que é que vai acontecer? Nessa fase ele já não passa. Impronúncia, falta de provas, arquivamento, absolvição sumária, que em tese já deveria ter sido dado logo no início, mas pode ser dado agora, ou seja, ele não vai por falta total de amparo, inépcia da denúncia. E o terceiro, desclassificação. Não é um crime doloso contra a vida. É, por exemplo, um crime culposo contra a vida. Não é doloso. O primeiro, que seria a pronúncia, é aonde nós vamos passar da primeira fase para a segunda fase, onde terá a sessão do júri propriamente dito.
Olha só, para uma condenação, estou falando no caso do júri, você tem a primeiro juízo de valor, doutor delegado de polícia, que indiciou o réu. O segundo o Ministério Público, que recebeu o relatório do doutor delegado de polícia e nesse segundo ponto, que ele recebeu o relatório do doutor delegado de polícia, ele ofereceu a denúncia. Então ele se convenceu que era o réu culpado. Já é o segundo juízo de valor. O terceiro juízo de valor é quando o juiz recebe a denúncia, porque ele pode não receber a denúncia. Doutor juiz de direito. O quarto é quando o doutor juiz de direito pronuncia, ou seja, ele manda o réu para a segunda fase. Nessas quatro aqui, se houver um preso inocente ou um acusado inocente, pode-se interromper o processo de injustiça ou de possibilidade de condenação de um preso ou condenado inocente. Pode-se interromper, mas não se interrompeu, foi para frente. Olha só, aí eu chamo de quinta fase, quando é no júri. Olha só, por quanta gente e por quantas formas esmiuçadas de averiguar se a pessoa é culpada ou inocente, já passamos, que poderíamos ter parado, mas foi embora. Então, vamos para a quinta agora. E tem mais, muito mais. Agora eu pergunto ao senhor e à senhora, é justo? Quem decide aqui o programa é Conexão Conhecimento, é o senhor e a senhora. É justo? É você, meu aluno, que está assistindo, é o senhor e a senhora que é leigo, é da comunidade que está assistindo. Eu pergunto aqui agora, é justo que se diga na grande mídia que a culpa é do inquérito policial? Única e exclusivamente? Não. Existe uma culpa no inquérito policial? Sim. No inquérito mal feito? Sim. Mas ele depois vai rodando para passar para outras pessoas. Eu ontem estava assistindo o programa, vou voltar a repetir, elogiar o programa Profissão Repórter, lá da Rede Globo. Foi interessante. E eles colocaram que, a advogada de defesa colocou, que fez inclusive com o perito o horário em que um crime ocorreu e o horário que o outro crime ocorreu em outra cidade. E foi acusado um rapaz. E ela provou que ele não poderia estar num horário na cidade A e no outro horário que foi acusado do segundo crime na cidade B. Porque o perito fez a trajetória máxima que uma pessoa podia se deslocar para outra cidade, que seria 37 minutos. Máxima. Então isso é uma coisa tão lógica, que nós estamos diante de um erro gravíssimo de uma autoridade que representa o Estado Democrático de Direito. E nós não podemos admitir esse erro de uma autoridade. Eu não digo autoridade no singular, de autoridades no plural, que cometeram um erro gravíssimo. E graças a Deus existe essa inocente project. E foi dito ontem também, nós vamos para a quinta daqui a pouco, foi dito ontem também que o reconhecimento de pessoas feito de forma errada, e pode ser feito o reconhecimento e acariações nas outras fases que eu estou falando aqui. Não entendo por que se culpar somente o inquérito. O inquérito pode ter suas mazelas, pode ser mal feito, pode ser tua culpa, mas as outras pessoas no circuito e na cadeia de processo judicial, as outras pessoas erraram também, as outras autoridades também erraram, e tem que ser dito. A quinta fase é quando ele já foi pronunciado e ele vai para júri popular. Lógico, essa quinta fase nós estamos falando de 7 jurados leigos. E quando nós estamos falando de 7 jurados leigos, nós estamos falando de jurados que podem cometer erros, até com mais
complacência pelo erro que ele cometeu, porque trata-se de um jurado que é leigo e não tem conhecimento técnico. Então é plausível, é compreensível, né? Aliás, o erro em si de todo e qualquer ser humano é plausível e compreensível, porque só quem não erra, né? E olha, assim que erra também é máquina, mas ser humano erra, natural, certo? Normal, não tem nada de anormal. Agora tem que ser humilde para aceitar, tem que ser humilde para reconhecer os seus erros. Bom, vamos lá. Prosseguindo, essa quinta fase, ele vai ser exposto para ser julgado por 7 jurados leigos. E nessa fase, o juiz togado ele só faz a aplicação da pena, dosar a pena, entre o mínimo e a máxima, certas condições específicas, né, de cumprimento da pena. Esses 7 jurados leigos vão julgar se é condenado ou inocente. Mas ele tem plenitude de defesa. O que significa plenitude de defesa? A defesa o mais ampla e limitada possível e imaginável. O defensor vai ter 1h30 para poder falar perante os jurados. O Ministério Público também. Então esse processo vai ser lido, relido e esmiuçado ao máximo na plenária da sessão do júri. Eu estou falando de 5 fases. Então quando a gente erra, nós erramos na cadeia dessas 5 fases. 5 fases, nós erramos na cadeia dessas 5 fases. Então, se a gente errou na cadeia dessas 5 fases, nós estamos diante de algo gravíssimo. Houve um erro da justiça como um todo. E vamos lá, vamos prosseguir. Se as provas dos autos, o julgamento dos jurados, embora seja respeite à soberania do veredito, né, do conselho de sentença, que é os 7 jurados leigos, eles são considerados o conselho de sentença. Então, esse conselho de sentença tem a soberania dos vereditos, que é um princípio constitucional da competência do tribunal do júri. Se esses jurados errarem, e o seu erro no julgamento for contrário à prova dos autos, nós ainda podemos recorrer para o Tribunal de Justiça, que é o 2º grau. Já vamos falar agora da 6ª fase. Olha, um processo desse é extremamente esmiuçado. Se houve um erro, eu digo com certeza absoluta, sem medo do que eu estou falando está errado. É porque faltou leitura. O erro, estou falando, é erro grave, erro crasso. Porque você pode ter uma situação muito delicada de interpretação ou alguma coisa no direito mínima que pode provocar um erro. Esse erro é mais plausível, é mais compreensível. Mas erro crasso, erro crasso, esse erro se dá por falta de leitura na cadeia do processo judicial. Nós vamos para a 6ª fase. A 6ª fase é um recurso que é feito no tribunal. Estou fazendo uma linguagem bem simples, para que o senhor e a senhora entendam de júri. Conhecer o direito é seu direito. Conheça o direito é muito importante, certo? Nessa fase que nós estamos falando agora, nós teremos a seguinte situação. Um tribunal de justiça, formado por 3 doutores desembargadores, vão fazer uma análise também esmiuçada. E se houver um erro, poderão corrigi-lo, reformar a sentença, anular o júri, ter novo júri, por aí lá vai. Então, se o erro persistir nessas 6 fases, e for um erro grosseiro, um erro grave, um erro visível, só temos uma alternativa. Houve falta de leitura deste processo. Houve falta de atenção a esse processo. Porque eu acredito que o defensor ou o advogado,
ele esteja escrevendo tudo que está ocorrendo no processo. E se ele não estiver fazendo, ele também estará cometendo um erro, não estará cumprindo com a sua função. Ele está escrevendo, mas não se está lendo. Então essa história de dizer que o processo transitou em julgado é algo muito superficial, é algo muito pobre de respostas para quem luta por sua inocência, porque ele pode ter transitado julgado sem a devida leitura. Eu tenho um caso desse em mãos, não só na área criminal, na área civil também, sem a devida leitura. E é preciso aí o quê? Não sei, uma inspeção judicial. Pode ser pedida uma inspeção judicial, tem outros remédios, né, jurídicos cabíveis que podem ser pedidos, dentre eles uma inspeção. E dentro desse contexto de uma inspeção, certo? Que possa ser feita, que possa ser pedida essa inspeção, o que é que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que nós precisamos definir o processo de forma justa. Lógico, existe uma diferença entre o real e o ideal. E o ideal a gente nunca vai alcançar, né? E o real do ser humano é a falha, é o erro. Então essas funções egóicas, essas vaidades das autoridades, pode deixar de lado, porque é ser humano, e ser humano erra, compreensível. Mas quando o erro é muito gritante e há uma insistência muito grande em continuar no erro, isso aí já passa da arrogância, né? Já beira a burrice ou insanidade. Isso é uma coisa que tem que falar. Então, está se vendo o erro, tem que se corrigir. Está se falando que tem um erro, tem que se corrigir. Porque senão, no direito penal, eu mostrei aqui 6 fases. Pode-se ter a falta de leitura levar uma pessoa a ficar inocente 5 anos na cadeia. A vida dessa pessoa, o senhor e a senhora que está me ouvindo, acabou. A vida dessa pessoa deixou de existir. E crime por exemplo, no caso do Antônio Cláudio, foi um crime de estupro, condenado por estuprar 8 mulheres. Condenado por estuprar 8 mulheres. Nesse caso, acabou a vida dele. Ele não tem mais para onde sair. Os danos psicológicos, o estresse pós-traumático, já possivelmente com transtorno do estresse pós-traumático, um trauma, uma ferida psíquica na mente que não volta mais, que não tem como você se recuperar. E o fim da sua vida, porque 5 anos preso, quando você retorna, ninguém da sociedade vai lhe dar crédito, ninguém da sociedade vai lhe dar oportunidade, e você vai ser igual a um país que todos os países fazem um embargo. O que acontece com esse país? Um embargo econômico, se todo mundo fizer, se ninguém fizer negócio com você, levando isso para a esfera internacional, de estados, de países. O que vai ocorrer, gente? Meus amigos, queridos, ouvintes, muito obrigado por essa audiência maravilhosa aí. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que simplesmente a pessoa vai para falência, vai quebrar. Porque se ninguém faz negócio com você, se ninguém se relaciona com você, se ninguém tem contato com você, como é que você vai girar o dinheiro? Você não consegue um emprego, não consegue um trabalho, não consegue um negócio, não consegue nada, porque você ficou 5 anos preso de forma errada. Então, na minha opinião, eu defendo uma análise mais profunda, uma leitura mais acurada, mais precisa de todos os processos, e uma revisão quando pedido. O sistema revisional do processo, ele tem que estar tanto na ampla defesa, os processos criminais para a vara comum,
como para o tribunal do júri. Ele tem que estar ativo, permitindo revisões e revisões. Não podemos estar parado com o processo revisional, travado. Não podemos estar. Nós temos que estar permitindo revisões das revisões. Independente, eu sou contra de fato novo. Não. Esse fato já foi discutido. Discute novo. Porque nós estamos falando de encarcerar uma pessoa que pode ser uma pessoa inocente. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Se por outro lado as autoridades querem retirar a impunidade, qual a importância do doutor delegado de polícia, do doutor promotor de justiça na esfera criminal, do doutor juiz de direito na esfera criminal, julgando bem, prendendo quando necessário, retirando de circulações cidadãos perigosos ao convívio social, garantindo a nossa defesa social, isso é de ser aplaudido por todos nós, como cidadãos. Agora, por outro lado, colocar um inocente na cadeia, isso é zero, nota zero. E entre esse poder de punir do Estado e o direito de se defender do cidadão, existe um choque. E o equilíbrio entre o nervo e a veia lá, usando a linguagem médica, se faz mais do que necessário. Por que mais que necessário? Porque é importante que se tenha o máximo de cuidado e de cautela nessas operações. O máximo de cuidado e de cautela nessas operações. Porque eu não posso, em hipótese alguma, aceitar que um preso ou um condenado inocente, isso possa ficar em brancas nuvens. E ainda uma luta contra o Estado, para após essa luta toda o Estado lhe entregar precatório. Isso é gravíssimo. Isso não é Estado Democrático de Direito. Isso não é. Pode ter qualquer nome, menos Estado Democrático de Direito. Menos Estado Democrático de Direito. É gravíssimo o que nós estamos falando aqui. É preciso que isso tenha uma ressonância na mídia, da maneira, me permita, sem falsa modéstia, da maneira que eu estou falando aqui agora. Para que cause uma reflexão em todos os membros da sociedade. Em todas as autoridades. Porque quando um médico erra e mata, nós estamos diante aí de um erro gravíssimo também. Aonde o médico que está cuidando da vida de um paciente, ele erra, comete negligência, imperícia, logo seja, e morre o paciente. Ele é punido, pode ter até cassado. Por que uma autoridade que erra, coloca uma pessoa 5 anos na cadeia, não pode ser punida? Não pode ser cassada. Está errado. O Estado democrático de direito vem pecando. E não se iluda, qualquer um de nós pode ser uma vítima desses erros judiciários, tanto na esfera civil como na esfera criminal. Isso eu não vou parar de falar, certo? Por outro lado, não quero ser injusto, né? Temos que ter justiça. Quando um doutor delegado prende uma pessoa que é realmente um infrator, quando um doutor promotor oferece uma denúncia, quando o doutor juiz concede uma prisão preventiva, tirando aquele cidadão do seio social, porque ele está realmente cometendo delitos e voltando a cometer delitos, ele também tem que ser aplaudido, porque se houve uma justiça ao caso concreto, houve uma segurança pública à sociedade, e houve mais ainda, além de uma segurança pública para a sociedade, houve uma defesa social. Isso aí eu não estou tirando esse mérito, nem poderia fazê-lo. Porque se eu fizesse, eu estaria sendo injusto. E eu não gostaria de ser injusto. Eu defendo também
é uma opinião minha pessoal, que o Brasil tem leis fracas penais. O crime cometido, por exemplo, um latrocínio, roubo seguido de morte, de um pai de família num comércio, deve ser apenado com muita gravidade, com mais pena, porque não é possível que nós vivemos numa sociedade em que essa impunidade tenha prevalência. Agora, o processo tem que ser lido, relido, exaurido, oportunizada a ampla e plenitude de defesa e, na minha opinião, mudar a legislação para revisões e mais revisões, para que outras pessoas e mais pessoas possam ler e possa chegar alguém que possa dizer: não, isso aqui está errado, e possa se corrigir. Se tiver certo, vai ficar inócuo fazer as revisões. Meus queridos, essa matéria é muito importante, porque está em voga agora aí a questão na mídia dos presos e condenados inocentes. E um deles foi o Antônio Cláudio, que saiu agora não sei se foi dia 30 ou 31 de julho de 2019. O Antônio Cláudio ficou 5 anos na cadeia, foi preso e condenado, acusado de ter estuprado 8 mulheres. O verdadeiro estuprador tem 1,80 m, ele tem 1,39 m. Foi a informação que eu fiz a colheita na mídia, que eu consegui colacionar pela mídia. Eu, como radialista registrado na DRT, sou um comunicador social extremamente responsável, extremamente crítico, e eu também não estou livre de falhas. Os microfones aqui, ó, estão abertos a quem quer que seja, ó. Pode ser por telefone também, ó, só telefonar. 99103 0089. 99103 0089. 71, é só me ligar. Problema nenhum. A gente dá o direito de resposta. E a gente também oportuniza qualquer diálogo, qualquer debate. E se eu estiver errado em algum ponto, com certeza absoluta, terei a hombridade, a serenidade de retificar, né, o meu erro, consertar e até mesmo pedir desculpa, lógico. Mas eu estou falando aqui a verdade. Eu conheço o processo, fazer 20 anos de advocacia, sou radialista há mais de 15 anos, sou professor há mais de 17, professor universitário na área de psicologia jurídica, direito. Então eu conheço bem o que eu estou falando. E é grave o que eu estou falando. É preciso que esse programa seja batido, rebatido, repetido e tenha ressonância forte na mídia e na sociedade. Nós não podemos cometer um erro desse. É grave, é grave, é grave, é grave. E a autoridade que comete um erro para colocar uma pessoa 5 anos na cadeia, ela tem que ter consciência de que esse erro fez um mal extremo, máximo, e como médico que é punido, essa autoridade devidamente, com seu devido processo legal, deveria ser punida, inclusive até como médico também o é, em casos graves ou reiterados, evidentemente proporcional, deveria ser cassado. Isso eu não abro mão, esse é um ponto, é um pensamento meu, um direito meu, ninguém pode me impedir de pensar, e nem da livre expressão que é constitucional. Se por um lado a gente aplaude pela diminuição da criminalidade, lógico, se não fosse a justiça hoje, a gente não pode mentir também aqui, tem que dizer a verdade. Se não fosse a justiça hoje, a nossa criminalidade estaria um caos. O Brasil estaria um caos já. A justiça evita muito o cometimento de novos delitos, com a atuação firme das autoridades, mas quando estão corretas, aí nós temos que aplaudir, nota 10. Agora, quando prendem o inocente durante 5 anos com erros gravíssimos como esse, só porque encasquetou, botou na cabeça e não sai da cabeça aquele ponto, é fulano, não abre a cabeça para outros horizontes, tenha paciência. Aí também a gente não pode aplaudir, a gente tem que vaiar e a gente tem que dar nota 0, é a nota que a gente tem que dar. Então o caso do Antônio Cláudio é um caso grave,
que ocorreu. A reparação é sempre dada em cima do Estado, outra coisa errada. Nós temos que, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós podemos acionar também diretamente quem errou, hipoteticamente, né? Aqui trabalhando com hipótese. Eu também estou colacionando esses casos de acordo com o que a grande mídia colocou. O Antônio Cláudio foi solto, não conheço o caso concreto, mas foi o que passou, foi isso. Ele estuprou 8 mulheres, ele tinha 1,40 m, o verdadeiro estuprador tinha 1,80 m. 3 delas voltaram atrás no seu depoimento. E nós vamos avançar para falar aqui com os senhores e as senhoras nos próximos programas sobre as falsas memórias. Nós vamos trabalhar em cima de falsas memórias. É preciso que estude muito psicologia jurídica e as falsas memórias. Por quê? Porque são as falsas memórias que podem dar esses falsos reconhecimentos. E se o reconhecimento não tiver nenhum lastro probatório, como fica? É uma interrogação. Nós não podemos reconhecer. Eu tenho um caso, aliás, de vez em passagem, de reconhecimento por foto no hospital. A vítima estava no hospital, reconheceu por foto o acusado. E passou por tudo isso e foi condenado. E nós, eu e a família, temos certeza que ele é inocente. E vamos provar. Por isso que eu não dou nome ao caso ainda. Vamos provar. No momento do crime não tem nenhuma perícia que possa comprovar que o réu cometeu o delito. Só temos uma, que é o depoimento da própria vítima, que o reconhece com falhas que ele cometeu o delito. Então esse caso caminha para ser e será desvendado, que a verdade prevalecerá como um caso de um preso e condenado inocente. Meus queridos amigos, o programa hoje, meus alunos, o programa foi ótimo, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Grande abraço aos grandes amigos aí que estão assistindo, inclusive aí também os delegados de polícia, aos promotores, juízes que estão assistindo, que gostam desse caso. É um debate interessante a gente participar disso. Tenho certeza que com a mente aberta, né? Não com a mente fechada, mas com a mente sempre aberta, pensando que nós servimos a sociedade e que é importante que a gente tenha essa mente sempre aberta. Estamos aqui nesse programa Conexão Conhecimento, toda quinta, é super quinta, 15 horas, venha, participe, assista, divulgue. Estamos com vários WhatsApps e várias mensagens, vamos responder a todas as dúvidas. Meus amigos, muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Estamos cada vez mais juntos e cada vez mais fortes e mais unidos. O programa Super Quinta é sucesso, toda quinta, 15 horas aqui na Rádio Joia. Grande abraço ao meu amigo Magno Lavigne, nosso presidente aqui da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Ao meu amigo Koskoba, que é russo. Koskoba é russo, é polonês, é o nosso produtor aqui. Um grande abraço a todos. Conexão Conhecimento, sucesso total. Conexão Conhecimento, sucesso total. Muito obrigado. O programa toda quinta às 15 horas. Nós estamos com o nosso apoiador aí, apoiador aqui do programa, apoiador aqui da rádio, JV, no escritório, que também faz advocacia, mas também faz a mediação de conflitos. E essa mediação de conflitos do escritório, ela faz com que as pessoas mediem. Por exemplo, não adianta levar tudo para a justiça, não adianta abarrotar a justiça está em excesso, não dá conta das demandas. A mediação de conflitos veio para ficar. Não pode ser feito na parte criminal, mas pode ser feito, por exemplo, na parte de família, que temos o maior índice, né, abarrotando o Poder Judiciário, direito familiar, mediação de conflitos familiares. Então anota aí, mediação de questões imobiliárias, mediações de condomínios, mediações de dívidas, mediações de acidentes que a parte queira apenas o ressarcimento monetário, certo? Mediação familiar, que tem sido sucesso, separação, divórcio, pensão, partilha de bens, enfim, todo conflito, venha mediar conosco. Anota o endereço certinho para participar. Rua General Labati, anota aí, Rua General Labati, número 76, General Labati, número 76,
Nos Barris, Biblioteca Central, vem andando, passa pela Faculdade Anhanguera, depois você passa pela Padaria Alfaia, de frente, JV, Mediação de Conflitos, certo? Biblioteca dos Barris, nos Barris, vem andando, Faculdade Anhanguera, de frente, tem a Padaria Alfaia, de frente, tem a JV, Mediação de Conflitos. Pode ligar para o telefone aqui nosso da rádio, que a gente caminha, 55 71 55 71 55 71 99103 0089, que é o WhatsApp. 55 71 99103 0089. Rua General Labati, número 76, Barris. Caminha um pouco depois da Biblioteca Central, tem a Faculdade Anhanguera, depois a Padaria Alfaia, até fronte ali no Barris, JV, venha mediar seu conflito, não leve para a justiça, faça mediação. Meus amigos, muito obrigado. Super Quinta bombando aí de audiência, é a Super Quinta da Rádio Joia, aqui você é joia. Um abraço ao meu amigo Koskova, que é russo, é polonês, não é brincadeira, ele é da KGB, né? Lá como é a Rússia, é KGB, né? Sim. É KGB, você não sabe sua terra? Russo, polonês, Koskova. E o meu amigo Magno Lavini, um grande abraço, salve de palmas a Magno Lavini, é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. E aqui você é joia. Toda quinta-feira, programação completa aqui na Rádio Joia. E não perca, 15 horas, Conexão. O programa é Conexão Conhecimento. Aqui é só conhecimento, é só cultura. Hoje foi esse programa. Vamos dar continuidade na questão do júri no próximo programa, na próxima quinta-feira. Espero revê-los lá quinta-feira que vem, Rádio Joia. Além do mais, ficar gravado. A gente bota em todas as redes sociais aí. Assista, ligue pra gente, 719-9103-0089. Até o próximo programa, gente. Muito obrigado. Um abração. Vai com Deus. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Um abraço. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência, viu? Show de bola. Um abraço. Aos meus alunos, beijo, um abração. Jesus Cristo abençoe vocês. Fica com Deus. Igreja Mundo de Deus. A igreja que apoia também o nosso programa. Um abraço.